Salve, pessoal. O assunto de hoje será sobre fundos imobiliários. O que você precisa analisar em cada setor de fundos imobiliários para tomar sua decisão na hora de investir. Nós levantamos os principais setores, os principais pontos de cada setor para ajudar você nesse mundo de renda variável e auxiliar você na tomada de decisão. Ok? Vamos lá. Se você está nesse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, mande para outras pessoas que podem ser importantes para elas também. E você me dá um feedback do tipo de conteúdo que é mais importante para vocês, para que eu produza, ok? Eu te ajudo, vocês me ajudam e nós crescemos juntos aqui na plataforma. Então vamos lá. Os fundos imobiliários são uma categoria de investimento que permite ao investidor aplicar o seu dinheiro, por exemplo, no mercado imobiliário, de forma mais acessível, prática, diversificada e com uma gestão profissional. Com eles, você consegue investir nos melhores shoppings, nos melhores escritórios, lajes corporativas, no caso, nos melhores galpões logísticos e mais bem localizados, e nos melhores CRIs, que são certificados recebíveis. A gente vai ver mais aqui para frente. E você vai ter também uma administração profissional. Vai ter um administrador cuidando de tudo, de todo o desenvolvimento do fundo imobiliário, e você vai receber ainda uma parte dos resultados. É por isso que é uma forma de investimento muito interessante. Agora vamos a cada um dos pontos positivos que eu acho desses fundos. Vamos lá. Eu elenquei aqui, vamos ver cada um. Número 1, facilidade de investimento. É só você ir no home broker e pagar a sua cota. É muito simples. Segundo, possibilidade de investir em mais imóveis de uma vez só. Ou seja, com um FII, você vai poder investir em 9, 10 shoppings de uma vez e espalhados pelo Brasil. Inclusive, isso é um dos critérios para você avaliar. A gente vai ver mais daqui para frente. Terceiro ponto, facilidade em menores custos em comprar e vender a sua participação. Ou seja, para você comprar ou vender uma cota de um fundo imobiliário, basta você ir no home broker e enviar a sua ordem de compra e a sua ordem de venda. Você não tem que ir em cartório, registrar, autenticar, não tem nada disso. É simples e fácil. No mesmo dia você consegue comprar e vender qualquer cota de fundo imobiliário. Quarto ponto, gestão profissional. Como já falamos, você vai ter uma gestão, você vai ter pessoas especificamente voltadas para avaliar os resultados do fundo e alocar melhor o seu dinheiro. Quinto ponto, o fundo é obrigado a distribuir 95% do resultado. Ou seja, você vai ter aí um rendimento bastante interessante, tá? Conforme o desenvolvimento do fundo. Os dividendos serão mensais. Todo mês vai pingar R$1, R$2 ou alguns centavos, a depender da quantidade de cotas que você tem do fundo. E por último, você se tornará dono dos melhores escritórios, galpões logísticos e shoppings do Brasil. Como já falamos, a vantagem de você investir, a grande vantagem, né, de você investir em fundos imobiliários, porque você vai poder ser dono dos melhores shoppings, você pode escolher os melhores galpões logísticos, as lajes corporativas, né, os prédios de escritório mais bem localizados, por exemplo, na Faria Lima, no centro do Rio, Botafogo, aquele shopping, aquela laje corporativa que você dificilmente teria, sabe? Então você vai poder ter comprando uma cota de um fundo imobiliário. Agora o que a gente vai falar é de cada um dos fundos imobiliários e o que você precisa olhar em cada um deles, tá? Esses pontos aqui não podem deixar de fazer falta na sua análise. Você precisa olhar esses pontos para cada setor de fundo imobiliário que você vai investir. Ok? Vamos lá, primeiro começando com o shopping. Primeiro ponto é localização. Você precisa escolher shoppings que sejam bem localizados, que tenham uma grande movimentação de carros, de pessoas, sejam locais bastante valorizados. Então, esse ponto é bem importante, porque é isso que vai dar o movimento e a geração de renda para o shopping. Tanto com a atração de lojistas, quanto a renda de estacionamento, cinema, enfim. Isso vai movimentar os shoppings com salas preferenciais, com salas secundárias, lojas âncora. Tudo isso vai fazer parte da estratégia do shopping e que tem por base essa localização. Segundo ponto que você precisa analisar, vacância. Todo o espaço do shopping está ocupado. Todas as lojas que poderiam estar no shopping, elas estão lá? Ou tem espaço vazio? Ou tem espaço ocioso? Tá? Espaço ocioso é perda de dinheiro.
o shopping está deixando de receber aluguéis lojistas. Então, isso é bastante importante. Primeiro ponto, localização. Segundo ponto, vacância. Terceiro ponto, a administração do shopping. O que ela está fazendo para desenvolver o shopping, para gerar mais renda, para gerar valor. Tudo isso precisa ser analisado. Tá? Se você viu o shopping desenvolvendo, aqui, por exemplo, perto de casa tem um shopping bastante interessante, que é o Nova América. Ele começou humilde, era um shopping gostoso, mas não tinha nada demais. Hoje é um shopping enorme, bem localizado, tá perto de saídas, é de fácil acesso. Então tudo isso precisa ser analisado com calma, tá? O outro ponto, que a gente acabou de falar, né? Interligado, a praticidade. É fácil de você chegar, é fácil de você sair, tem boas lojas, você consegue se locomover bem no shopping. Renovação de contratos. É interessante que o shopping faça contrato com lojistas de mais longo prazo, porque você consegue ter uma previsibilidade de receita muito grande, ok? Se os contratos são de curto prazo, sei lá, um ano, 2 anos, você tem o risco de renovação. A partir do momento que você vai renovar o contrato com o lojista, você pode não conseguir as mesmas condições que você conseguiu naquele contrato. Pode ser melhor? Até pode, mas pode ser pior também. Então, por isso que é risco. Tá? Dê preferência para shoppings que tenham vários contratos de longo prazo e diversificados. Ok? Uma questão que é sempre levantada com relação ao shopping como ele vai ficar com a concorrência do e-commerce, o varejo virtual. Olha, sinceramente, eu acredito que isso não vai afetar o shopping. Ele vai se adaptar. Porque, principalmente no Brasil, muitas pessoas vão ao shopping justamente pela praticidade, por conseguir fazer todas as coisas num lugar só e principalmente pela segurança. O Brasil não é um país seguro. E se você comparar o Brasil com os Estados Unidos ou com a Europa, com outros países, aqui a gente tem essa especificidade. A segurança, ela, como que eu posso dizer? Ela é um ponto decisivo para a tomada de decisão das pessoas irem ao shopping. Depois elas vêm a praticidade, a comodidade, que lá você pode comprar sapatos, ternos, pode assistir um filme, já tem a praça de alimentação, você pode realizar negócios. O shopping ele te dá essa gama. Então, por isso que eu não acredito que o e-commerce vai ser um empecilho para o shopping, tá? As lojas que estão lá têm negociações online e isso faz parte do resultado das lojas. O shopping sabe que pode cobrar o preço maior do aluguel, dado a variabilidade de receita das lojas. Ok? Quando você for analisar lojas corporativas, quais os pontos que necessariamente precisa ver em sua mente? Primeiro ponto, localização. Prédios localizados em grandes centros fazem um total diferencial para o rendimento do fundo. Inclusive, o fundo ele cobra mais por esses aluguéis, tá? Aumentando sempre a lucratividade e aumentando assim os seus dividendos. Segundo, vacância. Se os escritórios eles estão de fato ocupados, se há espaço vazio, se há espaço ocioso, assim como nos shoppings. É muito importante que o fundo ele aloque todo o seu espaço, porque espaço em grandes centros não são baratos. Ok? Terceiro ponto, diversificação de contratos. É muito importante esse ponto aqui. O fundo ele não pode ter, sei lá, um prédio aqui, o outro lá no Rio de Janeiro. Dê preferência para fundos que tenham vários prédios espalhados geograficamente, porque você assim mitiga o risco de alguma coisa acontecer, sei lá, São Paulo, no centro de São Paulo aconteceu alguma coisa que não pode ter operação em determinado escritório. Mas no Rio, em Maceió, em Santa Catarina, não tem problema algum. Tudo isso faz parte da mitigação de risco do seu fundo. Então, dê preferência para variabilidade de fundos e diversificação de contratos. Segundo, contratos de longo prazo. Como nós já falamos em shopping, quando você vai renovar o contrato, você tem o risco de você não conseguir os mesmos valores que você conseguiu no primeiro estabelecimento do contrato, ok? Contratos longos, eles dão uma previsibilidade maior de receita. Isso é muito positivo para a gente. Segundo, sei lá, quarto, quinto ponto, sei lá,
o peso que cada cliente tem nos seus contratos. Clientes que têm um peso muito grande no resultado da empresa não é muito bom, tá? O peso que cada cliente tem no seu contrato. Clientes que têm um peso muito grande no resultado da empresa, eles têm um poder de barganha muito maior, o que acaba gerando um preço de aluguel menor e um resultado melhor para o fundo. E já que esse cliente é muito relevante para o fundo, isso vai afetar sim o resultado e a lucratividade dele, tá? Então, quando for analisar, ver a variabilidade do contrato e ver o quanto a gama de clientes que o fundo tem e o peso que cada cliente tem no resultado do fundo. Se ele for um fundo mais diversificado, com um peso pequeno de cada cliente, ok, isso é bastante positivo. Então, o que nós vimos aqui pelas corporativas, localização, diversificação de contratos, diversificação geográfica, peso de cada cliente no contrato, ok? Vamos agora para galpões logísticos. Os FIIs de galpões logísticos são muito preferidos. Por que eu falo isso? Porque eu consumo, eu sou consumidor, eu compro online, eu quero que as coisas cheguem mais rápido. E tudo isso passa pela logística. Quando você vai comprar na Amazon, quando você vai comprar no Mercado Livre, na Camu, você olha o prazo lá de entrega, Fred. 2 dias, 3 dias, 5 dias, 12 dias úteis. Tudo isso depende de galpões logísticos, depende de como essa logística será efetuada. E as empresas elas estão investindo cada vez mais nisso. A Amazon entrega em 2 dias. Às vezes você vai comprar no Mercado Livre e entrega no mesmo dia. Por isso que esses FIIs eles ganham cada vez mais importância. Porque com o desenvolvimento do e-commerce, eles cada vez mais vão investir em melhores logísticas, em melhores galpões, em galpões mais localizados. Agora vamos ver cada um deles. O primeiro ponto, como a gente acabou de falar, a localização dos galpões. Isso é muito importante. Galpões localizados em grandes centros, em grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? São muito bem avaliados. E o aluguel que esses galpões cobram, eles são maiores. Por isso, eles conseguem entregar mais resultado. Tá? Outro ponto que você tem que analisar no fundo imobiliário, a diversificação geográfica de cada galpão. Galpões localizados em diversos estados, eles, assim como nos shoppings, assim como nas áreas corporativas, eles mitigam o risco de localização. Se algo acontecer em algum local, no outro vai estar tudo bem e você consegue suprir essa demanda, ok? Outro ponto, a qualidade dos galpões. Quando você olha no galpão logístico, AAA, AA, você tem uma noção de que o fundo ele tem bons resultados, porque ele consegue fazer uma manutenção, ele consegue investir naqueles bens que compõem aquele fundo. E isso é bastante importante. Outro ponto que você precisa avaliar, a quantidade de clientes que esse fundo tem. Se você tem clientes bastante diversificados, bastante clientes, esse fundo ele tem uma mitigação de risco. Como nós falamos também, principalmente nas áreas corporativas, né? Se você tem um fundo com bastante clientes e o peso que esses clientes têm no fundo ele é pequeno, isso é muito positivo, tá? Porque isso reduz o poder de barganha de clientes quando for da renovação de contratos. Ok? Outro ponto, a celebração de contratos de longo prazo, que nós chamamos de contratos atípicos. Os contratos, quanto mais longos eles forem, melhor, porque eles dão uma previsibilidade de receita muito grande. Ou seja, você retira o risco de renovação de contrato a partir do princípio que os clientes eles não têm um poder de barganha muito grande com o seu fundo. Logo, você tem essa previsibilidade de receita e sabe que os dividendos eles não vão variar muita coisa. Você vai ter uma distribuição homogênea de dividendos e, se tudo der certo, crescente. Ok? Vamos aos fundos de TRI. Antes eu vou explicar como é esse fundo, como ele se constitui e depois vamos para os pontos. Primeiro, eu vou explicar através de um exemplo, tá? Você tem uma construtora que está construindo um prédio residencial. As pessoas, quando elas forem comprar esses apartamentos, provavelmente elas vão financiar esses apartamentos. E o que acontece? Você tem uma securitizadora
ela chega nessa construtora e ela compra esses recebíveis futuros das prestações dos clientes. Então, quando o cliente vai pagar uma parcela, esse dinheiro ele não vai mais para a construtora, ele vai para essa securitizadora. Com certeza, a securitizadora ela comprou esses recebíveis com spread, tá? Ela pagou um valor menor do que a construtora recebia. Mas por que isso é vantagem? Porque a construtora já tem o dinheiro na mão. Ela não tem o risco de recebimentos futuros, tá? E o risco de inadimplência. Essa securitizadora, ela paga à construtora os recebíveis com um valor menor para ela ter o direito de receber essas prestações. Aí ela faz um pacote com esses recebimentos e coloca para negociação. Então, é basicamente isso que o fundo de CRI funciona. Você tem a gestora que faz diversos pacotes de recebíveis de empreendimentos imobiliários. Ok? Entendido isso, vamos aos pontos. O primeiro ponto que você precisa analisar para decidir se investe ou não no fundo de CRI é a gestão do fundo. Esse aqui eu coloquei como primeiro, os outros eu não coloquei na ordem, mas esse eu coloquei como primeiro por ser o mais importante. É muito importante vocês no fundo de CRI terem a noção de quem gere esse fundo, ok? Recentemente nós temos problemas com o HCTR, com diversos outros fundos recebíveis, justamente por causa de gestão. A gestora, ela precisa ter uma transparência muito grande com seus investidores e ela precisa ter a noção de que está adquirindo CRIs de qualidade, que são imóveis residenciais muito bons, que são bem localizados e que tem o risco de inadimplência muito grande. Nós não falamos que os CRIs eles são recebíveis futuros? Então, você tem o risco do cliente simplesmente não pagar esse recebível, do cliente não pagar essa prestação. E isso acontece, tá? Principalmente em tempos de crise. Como você provavelmente investe por longo prazo, crises acontecem, pessoas elas são mandadas embora. E isso tudo prejudica o resultado do pagamento das prestações, que impacta o fundo. Ok? Empresas, elas têm os recebíveis de aluguéis de empreendimentos. Uma empresa ela pode entrar em recuperação judicial, uma empresa ela pode falir. Todos esses riscos, eles precisam ser analisados quando o gestor ele for adquirir determinado recebível. E você precisa analisar a qualidade do gestor e a competência de que esse cara consegue de fato adquirir CRIs de qualidade. Isso é muito importante, ok? O segundo ponto que você precisa analisar, que também é muito importante, é os indexadores dos fundos. Principalmente os fundos de CRI, você precisa analisar a que indexador preferencialmente esse CRI está preso, tá? Ele pode ser IPCA, que é a inflação, ele pode ser o CDI, ele pode ser o IGPM, pode ser taxa de juros de longo prazo, ele pode ser N indexadores. E isso você precisa analisar por quê? Quando você for montar uma carteira, você pode colocar um fundo de CRI mais indexado ao CDI e você pode colocar um outro fundo de CRI mais indexado ao IPCA. Então, quando você tem um aumento da taxa de juros, o fundo atrelado ao CDI, ele tende a ter um rendimento maior. Quando você tem um aumento da inflação, o fundo atrelado ao IPCA, ele tende a ter um resultado melhor. Tudo isso faz parte da estratégia que você vai montar para fazer a sua carteira, ok? Outra coisa que nós já falamos, analisar o risco de inadimplência. Os fundos de CRI, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Todo fundo de CRI, ele tem o risco de inadimplência. Nós estamos vendo o que está acontecendo com a HCTR, que uma empresa lá de Gramado entrou em recuperação judicial e não está pagando o que devia ao fundo. Você tem pessoas que deixam de pagar o seu apartamento. Você tem tudo isso. Como é que eu posso dizer? Tudo isso faz parte do risco do fundo que você está investindo. Então é muito importante você ter essa noção de que quanto mais fundos de CRI você colocar na sua carteira, muitas pessoas fazem isso por causa do alto dividendo que esses fundos entregam, mas quanto mais fundos de CRI você colocar, mais risco você vai estar colocando na sua carteira, ok? O fundo de CRI, ele tem essa característica de entregar dividendos altos por causa de uma estrutura mais enxuta e por causa da previsibilidade dos recebimentos dos seus dividendos.
das parcelas dos recebíveis. Mas isso é uma armadilha. Muitas pessoas investem pensando somente nisso. Não, pessoal. Monte a sua carteira de forma coerente, tá? Monte a sua carteira sem colocar muito peso em cada setor. Isso é muito importante. Então, pessoal, aqui nós analisamos fundos de shopping, fundos de lajes corporativas, fundos de galpões logísticos e fundos de recebíveis. Eu realmente espero que esse vídeo que ajude você a analisar os seus fundos imobiliários e ajude você na tomada de decisão de escolher bons FIIs com uma boa rentabilidade e com menor risco. Porque esse é o papel do Valor em Dia, é simplesmente ajudar vocês, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos eles. Grande abraço e muito obrigado.